Você tem que ler mais, estudar mais, para poder entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, por que extraterrestre não tem nariz? Então, não tem cabelos e não tem cabelo. Com exceção do comandante intergaláctico, o bonitão. Quem é que disse que os pleiadianos eram louros de olhos azuis? Hum? Onde está baseado isso? Nas estátuas dos anjos, que agora não pode ter mais anjo, agora virou pleiadiano? Por que o pessoal de Lira também é tão lindo, tão belo, e de Arcturus tem que ser azul, careca, com 3 dedos? Quem determinou isso? O Elohim Arcturus, que está nomeado ali na hierarquia, né, cabalística, trabalha na chama violeta, assim dizem, poderia ser até de lá, chama violeta, eles seriam violeta e não azul. E por que seriam tão esquisitinhos como são? Por que não encontramos seres como nós, belezas como nós, eu já encontrei muitos, que colocam a beleza do homem mais lindo, da mulher mais linda deste planeta no chinelo? É quase que indescritível. Se eu fosse retratista, eu disse, eu pintaria esses seres. Então, de tamanha beleza. E mesmo assim, ao pintar, já vai diminuir. Porque ali é uma beleza luminosa em 4ª dimensão. Como é que eu vou trazer? Para um papel de 2 dimensões, com cores limitadas, porque é pigmento, não é luz, não pinto com luz. Como é que eu vou fazer? Né? Então, para trazer isso que eu vi, e não foi só eu, outras pessoas já viram, as pessoas, entendeu? Não estão vendo nada, não estão falando nada. Aí tem o entretenimento e enche o teu, a imagem, ela prega, cola na tua medula, teu cérebro, na tua glia, seus neurônios faz esse sinapse e copia aquilo e traz aquilo e superpõe. O cérebro faz miséria com imagem. A gente cria aplicativos, instrumentos baseados em nós. Repara, em toda tecnologia, se não é uma reprodução de nós, e nós também copiamos a natureza. O que se cria? Então, esses fenômenos dariam uma pesquisa até interessante. Primeiro que a pessoa tem que provar. A mediunidade eu não tenho como provar. Tenho. Eu estou aqui entrando em comunicação com Sócrates. Ele está dizendo, conhece-te a ti mesmo e conquistarás o mundo. Agora, a paranormalidade não. Telecinesia, mexe isso aí. Mexe, torta a colher. Conserta o relógio. Uri Geller era paranormal. E coletivamente manipulava as energias para que todos também tivessem essa capacidade. Quando o Uri Geller estava fazendo programa de televisão, houve né? Foi na década de 70 isso. Eu estava na casa de uma colega do Pedro II, eram gêmeas e tinha mais 2 irmãs e um irmão. Eram 5 filhos naquela casa. Eu falava com as 2 que eram mais velhas, as gêmeas, e a menina mais nova, que ela tinha nascido um tanto quanto diferente, fisicamente falando, né? Que aí teve até um tumulto lá entre pai e mãe, não é, como é que pode? Ela nasceu meia japonesa, fizeram o DNA dela, inclusive o sangue dela não era A, era AB, só ficou meio assim, mas ela era um pouco diferente, uma menina que morreu cedo dela. Mas eu e ela estávamos na sala com uma colher e a gente estava seguindo lá as orientações de Uri Geller, né, do vamos entortar a colher. Eu e ela entortamos a colher com facilidade. As irmãs, não.
E a gente morria de rir, porque a gente entortava com Uri Geller ou sem Uri Geller. Então, você ficava ali se concentrando, a colher faz assim, ó. Você não está entortando a colher. E, às vezes, você estava assim e o garfo subia, Tramontina, vamos dizer assim, né? Aquele garfo, né? Alumíniozinho barato. Né? Então, você está ali e era uma concentração e visualização para a alteração daquela forma. Isto é uma paranormalidade. É uma parte da telecinesia. Você está mexendo com a matéria, deformando e tal, fazendo o copo andar, né? Mexendo na mesa. Isso eu já fiz. E as pessoas falam, você está com a mão por baixo. Mas depois tem que ter imã, né, gente? Mas há um desgaste de energia, não vi nenhuma validade para isso, né? Isso é uma coisa meio de circo. Depois eu falei assim, para que serve isso? Eu quero saber a finalidade disso, para mim e para o outro. Vou ganhar dinheiro com isso? Não sou artista circense. Então, mas está aí. É um fenômeno para ser estudado. Então, na hora que eu fosse fazer uma pesquisa, um grupo de cientistas, né, reúne, primeiro tem que comprovar que é paranormal, 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 aí pegar os que não são paranormais, né, para controle, e aí sim estudar o tal do DNA que eles querem provar, tá? Então, essa é a primeira questão dessa pesquisa, a definição do objeto. Eu sempre digo que a ciência, para ser ciência, tem que definir o objeto. Como a psicologia e a psiquiatria têm que definir o objeto. Então, a psiquiatria estaria tratando de deficiências cerebrais, né? O cérebro não está funcionando, tem um eletroencefalograma. O eletro prova o quê? Ele prova a atividade elétrica do cérebro. Eles têm um padrão, claro, e aí sai aqui, sai ali, ele já tem um estudo, né, das áreas, motora, psicológica, não sei o quê, e então isso aparece na leitura, o eletrocardiograma, né, aparece ali na leitura. Então, a psiquiatria é lidar com isso. Mas a psicologia freudiana, ela sai de dentro de uma filosofia, né, um viés de filosofia da mente, porque se estava rompendo completamente com todo e qualquer discurso de religiosidade, século XIX, materialismo, vamos criar uma ciência da alma. A psicologia seria uma ciência da alma. Só aí ela já errou. É mais fácil ter uma ciência da literatura, porque meu objeto é a literatura. Eu tenho como definir o que é um texto literário, o que não é um texto literário, o que é um texto histórico, o que é um texto referencial, um texto de propaganda pelas funções da linguagem. Aí, quando eu estabeleço a literatura, a ficção, eu classifico. Então, eu tenho uma ciência que vem desde Aristóteles, poética, a mímese, desde lá e vem desenvolvendo. Então, eu posso ter uma ciência da literatura que me ajuda a determinar elementos do texto, a interpretar texto, etc., inclusive contextualizar, mas eu não tenho uma ciência da alma. Porque a alma do ser humano ela é única, ela é coletiva. Pois a ciência do gato, acho que sim, do gato, do cachorro, e não tenho a maioria dos donos de seus gatos e cachorros não dizem o meu gato, o meu pet tem personalidade, é diferente dos outros pets. Isso é uma bobeira, uma frescura ou é uma realidade? Você sabe por que pode ser uma realidade? Há uma possibilidade pela interação com o ser humano. O animal, principalmente o domesticado, ele capta vibrações de seu comportamento, dos seus sentimentos, de tudo que você está ali, né, vivenciando com ele. Então, ele sim pode ter um comportamento diferenciado. Até porque você brinca com ele, você fantasia ele, tal, dependendo do que você faz com esse gato, com esse cachorro, né, que são mais próximos da gente, porque tem córtex, passarinho não tem. Tem muitos animais, mesmo pet, que não tem. Mas o que tem córtex tem memória, o cavalo tem memória.
O cavalo pode ser domesticado e domado e treinado para determinados fins. Outros é chicote, mas perde rápido, tá? E somente os de cativeiro. Leão de cativeiro, elefante de cativeiro para circo, né, que agora até é proibido, né? Então, nós temos que prestar atenção de como é, o que é, e parar de sair de um senso comum, né, meio bobo aí, de massa, que não tinha acesso à informação. Hoje isso aqui não é só desinformação. Desinformação pode ser até na mídia, que sempre foi, gente, sempre foi. A mídia da Segunda Guerra para cá, ela é mentirosa, ela manipula governos, o Deep State está lá, eu já defini isso, começou justamente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, lá na Turquia, manipulando eleições. Então, a mídia ajuda nesse processo político de fake news, de deep state. Eu conheço as manipulações de imprensa, eu já falei em vídeos logo nos primeiros, né, que por que eu digo que a mídia é o quarto poder que dá braço, né, à religião, à ciência, religião, política, ciência e mídia. Tá? Está ali como um quarto poder constituído, hoje a gente tem um poder judiciário ali, politicamente engajado, fazendo um frentão de controle de massificação. E onde está a liberdade, Cristina? No conhecimento. Saber é poder. Mas conhecimento mesmo, informação é só uma parte do conhecimento, e depois do conhecimento você tem realmente a sabedoria, quando você sabe, você tem certeza, você olha para a coisa e já vê. Né? Então, a conscienciologia, tá, busca estudar fenômenos de uma maneira técnica e racional, por isso aquele livrão dele, né, de projeciologia, definindo todas as possibilidades, né, pode ter feito sozinho ou com a equipe, não importa, é um baita trabalho, e o livro de conscienciologia também, tentando definir consciência. Não acho que ele esgotou, não acho que tudo que está ali procede, mas é muito bom como base para você estudar consciência do que maluco dizendo que é o erro de Descartes. O erro de Descartes, porque Descartes disse que estava fora do corpo, não sabia se no corpo ou fora do corpo, ele tinha visto aquilo, ele provou que um dualismo mental ou um dualismo da sua natureza. E onde que é um? Um para a matéria ou um para o espírito? Porque tem o lado monista materialista e tem o monista espiritualista. Então, a diferença é essencial. Então, essa pesquisa implica no quê? Num viés religioso, ou até um pouco filosófico, porque Allan Kardec se colocou, pelo menos foi colocado na França, como uma das filosofias, né? Estudos, né, científicos não era, porque não tinha como ele estudar cientificamente, então ele ficou como uma espécie de filosofia, na filosofia da religião, qualquer coisa assim, tá? Mas a paranormalidade é uma expressão mais científica e neutra, né, que é abordada sem a necessidade de falar com espíritos, nem acreditar em espírito, nem em espírito passado, nem espírito presente, nem espírito do futuro, e deu. Uma pessoa que chega para você e diz assim, eu vim do futuro de 7030, eu vou dizer assim, que legal, volta para lá. Volta, porque já deu teu recado? Volta para lá. Gente, eu tenho que ir até lá, e se eu for até lá, eu não vou fazer o mesmo caminho que ela. O que ela está fazendo aqui? O que pode ser evitado? Será que eu vou evitar? Mas se eu mudar aqui, no passado, será que ela não vai deixar de existir lá no futuro como ela está existindo? Porque isto é que tem que se pensar. Com essas brincadeiras de ir para o passado e mudar o passado, eu posso ressignificar meu passado, não mudar. Como que eu posso ressignificar o passado? Só um parênteses aqui. Eu vejo um tratamento negativo que recebi dentro da família. Aí eu tenho mágoa, tenho ranço, ressentimento. Por quê? Vítima. Por que fizeram isso comigo? Eu tenho a possibilidade de achar, eu acho podre, mas existe a possibilidade de assim, eu troco. Eu fiz mal a eles, estão fazendo mal a mim. Como eu não acredito nisso, né, porque eu sei que muitas pessoas que estão muito bem, que nunca foram ofendidas, que viveram e vivem nababescamente,
não necessariamente foram tão boazinhas no passado, tá? Então, não procede. Mas eu tenho que entender aqui, perdoar. Eles não pediram perdão, eles não querem saber, eles continuam fazendo aquilo, caluniando, fazendo bullying. Então, como eu trato desse meu passado que quase vem para o presente, né? Para não afetar a mim, não estou querendo saber dele, já eliminei isso. Eu tenho que eliminar esse vínculo, né? No nosso sistema, o que é essencial? Pai e mãe que formou teu sistema físico. Mas eu também posso limpar isso e me desligar disso. Agradeço e deu. Que esse viés que vem pela constelação é católico, é dentro do paradigma, por isso que eu não aguento a constelação. Pega o que tem de bom ali, sai do paradigma e vai fazer o que tem que fazer. Nunca que o Bert Helling ia ser reencarnacionista e dar conta de transdimensionalidade. Nunca. Ele pode ter colocado algumas coisinhas, né, de espiritualidade, de comunicação com o espírito, e deu, hein? Porque quando a pessoa que é consteladora, segundo o Bert, ali presa, e o sistema é lei, me prende aqui, isso me cheira a mais um viés daquele mesmo sistema que quer me segurar e prender e não permite a minha liberdade. E alguém tem que permitir ou deixar de permitir? Não, aprende isso. A liberdade se conquista. Vai em busca da sua liberdade. Tira os grilhões que estão tentando te colocar. Então, a constelação, ela serve para curas e harmonizações do teu sistema físico de DNA, não a tua alma, porque durante uma gestação, durante a primeira infância, a adolescência, você estava à mercê de uma família ou boa, ou mais ou menos, ou louca, ou violenta. Então você tem que curar. E essas pessoas provavelmente já repetem de outro lugar. Até quando que eu vou? Eu já disse, é terceira dimensão, devido à mistura, e se for muito puro, 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 no máximo até quinta. Um tataravô lá, um comportamento, mas já se diluiu, se dissolveu em toda essa transdimensionalidade. Encarnamos na mesma família? Sim e não, e é muito mais não do que sim, muito mais não do que sim que eu já vi. Encarnamos no mesmo país? Também sim e não. Sim, até certo ponto, você tem um número de encarnações naquele país, depois você vai para outro. Por isso que o pessoal não gosta da teoria de reencarnação, gente. Porque se você for estudar, você acaba com um monte de paradigma que está me funcionando aqui na terceira dimensão. Eu tenho que me libertar. Já fui homem, já fui mulher, já fui negro, já fui índio, já fui judeu, já fui árabe, já fui não sei o quê. Não, 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 você não pode ter sido. Porque você deixou de ser, então você se tornou um infiel, um ímpio, um pagão, percebe? Percebe a prisão dessa verdade, que não pode ser revelada, não pode ser atestada, não pode ser corroborada? Então, nessa pesquisa, começa pelo termo mediunidade, que eu não posso ter como objeto. Como que eu vou definir? As pessoas receberam espírito lá na hora, falaram com o espírito na hora para eu comprovar que eu senti, eu tenho que comprovar. Eu estou lidando com o humano. Quando eu estou lidando com a doença, eu estou comprovando ali a doença na célula. Agora, quando chego, eu sou médico, como? O que você faz? Fala com o espírito. Então, fala aí. Vou saber que ele não está falando da cabeça dele, que ele está falando com o espírito. Qual é o critério? Qual o medidor de energia? Né? Eu tenho um espiritômetro ali, tá, realmente tem espíritos aqui, né? Mexeu ali, faz mexer ali. Fala para o espírito mexer ali. Fala para o fantasma fazer alguma manifestação. Faz uma mesinha girante. A maior parte, por Kardec escrito, a maior parte das comunicações das mesinhas girantes, 99%, eram fraudulentas. As pessoas não lê essa parte, né? Ele não escreveu só os livros, tem os artigos de revistas. 3 revistas, pelo menos, que tem. Então, a obra de Kardec em francês, na França, não foi censurada, porque não interessa eles a censurar.
E aqui já foi censurado algumas traduções. Primeiro que não se traduziu tudo. Segundo, que algumas coisas já estão sendo cortadas e tiradas da rede, e eu tenho guardado, já disse que meu computador e a minha casa é uma biblioteca, e eu tenho um arquivo, e vou mantê-los. Então, quando o Valdo Vieira migra do espiritismo para a conscienciologia, ele abandona esse conceito de mediunidade porque é limitado. Então, por que não pegar esse viés mais puro, menos tendencioso, menos religioso? Porque se eu preciso falar com o espírito, se eu preciso fazer caridade, isso, aquilo, para ser médium, né? E incorporação. Meu Deus do céu, o que é incorporação? O que as pessoas pensam que é uma incorporação? Aí a gente vai entrar no outro, no outro ramo, né? Que aí já é um espiritismo que está dentro da Umbanda, que está dentro do Candomblé, as religiões afrodescendentes com misturas, né? Mais sincrética, menos sincrética, mas, apesar de que quase tudo é sincrético, né? Só lá na África, os afrodescendentes, que você tem o PG mesmo, você tem lá como realmente é feito, tem nome Inquice, não é orixá, né? Não é santo, não, Umbanda é santo, imagina, gente, santo. Você recebeu o santo? Que santo, criatura, que santo. Ah, aí você recebe o santo, recebe Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora, Santa Rita de Cássia, Santa de Virgens, Santa Bárbara, um monte de santos, são 3, 4 santos para cada orixá. Eu não estou desfazendo, mas não é para as pessoas acharem que isto é a arrumação, né, que dá uma coerência, né, e uma consistência a uma prática religiosa transcendente, anímica, livre. A pessoa diz que é, mas fala. Se é santo, por que não fala? Orixá não fala. Orixá é força da natureza. E tem gente que fala assim, sua religião é o candomblé. Minha religião não é o candomblé. Eu passei por todas as religiões estudando. E sim, como foi feita a minha revelia quando eu tinha muito pouca idade por causa desses fenômenos, leva ela no centro para fazer. Me levaram, rasparam minha cabeça, me colocaram com aquilo, até os 12 anos trabalhei, depois saí, que aí minha mãe muda de religião, sai, entra, e aí depois, né, aquilo estava ali fervendo, eu tinha que entender se era o problema era esse, não era, como trabalhar com isso, tem que trabalhar no centro, tem que trabalhar não sei onde, né? Aí fica sempre aquele, cada lugar que eu ia, eu tinha que trabalhar, senão eu ia morrer. Minha vida ia para trás, eu ia morrer, eu ia ficar doente. A ameaça é igual hoje a medicina faz. Tem alguns médicos que falam assim, se você não fizer esse tratamento, você vai morrer. Se você não tomar essa droga aqui, você vai morrer. Isso é coação. Então, eu ia no centro, não precisava nem estudar. Aí, quando começou com essa história, eu falei, falou palavra mágica para eu ir embora. Você não precisa estudar. Pronto, ok, estou indo, tchau. Porque não mexe com a minha paixão, que é estudo, que é arte, que é ciência, não mexe com isso. Você não vai ser meu amigo. Não vai me ver nem na rodinha ali. Animismo? Loucura? Não, eu quero coisa séria. Gosto. Ué, aprendi com Sócrates, sabe? Sócrates ia em cada festa, as pessoas ficavam pensando se convidava Sócrates ou não. Você sabe, né? Sócrates vai fazer aquele discurso, vai começar a ensinar para todo mundo, né? Porque ele só se preocupa com a verdade. Oh, que beleza. Então, deve ter sido Sócrates, não? Por que não? Sócrates, eu sei que não está zanzando no astral, dando mensagem para ninguém. Muito menos esse tipo de mensagem ridícula que eu ando vendo na boca de algumas pessoas. Então, a falta de uma metodologia consolidada para esse estudo, a dificuldade de replicação dos fenômenos, né? E o viés acadêmico completamente alterado para um viés religioso e único, paradigmático, específico, né? Como eu disse, o espiritismo, ele bebe nas águas do catolicismo, não é do evangelismo, que detesta eles.
não é do protestantismo, anglicanismo, calvinismo, né? Ele detesta eles. Aonde eles bebem? Na igreja católica. Tanto é que nos centros espíritas, vamos rezar a oração, Pai Nosso, aquelas coisas, mecânica, Ave Maria, aí é mais Pai Nosso até do que Ave Maria, e por aí vai. Tá? Então, essa pesquisa que vocês me perguntaram, se era sério, para que serve, se é para nada, se é para dar, e deve ser eu vejo isso aqui como um lobby dentro do mundo acadêmico, quando eu falo lobby, para que eu comece a dar agora também uma validade não só espiritual, mas científica para a minha religião. Uau! Só não é fácil, hein? Religiosidade científica. Então, essas faculdades mediúnicas, né, ou paranormais, todas podem ser desenvolvidas. Você fala, todo mundo pode ser médium. Pode ser, se quiser, se puder, se tiver saco, se vê validade nisso, você quer aprender? Vamos lá, mas tem treinamento. E para quem não nasceu já treinado, talvez, né, trazendo de outras vidas, eu acredito, né? E aí eu vou entrar na questão que eu defendo, que eu aprendi, que é assim. Quando eu falo que eu trouxe de outras vidas, reencarnacionista, o meu DNA, tal do lixo, de 98%, é o meu acástico, que traz os meus aprendizados em todas as vidas que tive, e eu posso, não trago somente desafios, eu canso de dizer, não é só karma negativo, karma é ação, não é dívida para pagar, isso é outra coisa que o Espiritismo torceu demais, né? Por causa da igreja, somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Então, o karma é uma outra palavra para dizer que você vai pagar eternamente. Quando tem fim? Não tem. Imagina uma dívida eterna, gente. Aí eu já estou no inferno e não estou sabendo, né? Claro. Então, como karma é ação, e eu coloquei até num vídeo sobre religião e espiritualidade, que toda ação boa, inteligente, intencional ou má, com más intenções e consciente ou não, elas têm a sua assinatura e reverberam. Isso é karma. Karma é ação e reação. Exato, exato. E como é que você me diz que ação e reação tem esse determinismo todo? Então, as minhas ações boas de estudo, de desenvolvimento, trouxeram para mim, eu trouxe com a minha bagagenzinha, o meu acasco, e puxei os elementos que eu digo que eu queria resolver, endossar aqui, que são os tais desafios que eu leio na parte sombria do mapa, na parte transdimensional do mapa, eu vejo o lado positivo que você já está vivendo isso, sem saber. Né? Teu conhecimento, tua sabedoria, teu amor, tua dedicação é você trazendo. Você pode não nascer num local que ninguém gosta de estudar, como eu, né, nasci, e você ser amante do estudo. Todo mundo achar que arte é porcaria, ou então no máximo é terapia, e você é uma artista nata, né, que visita museus aqui, fora do corpo, buscando arte, entendendo arte em profundidade, porque já trago no meu DNA transdimensional. Então, vão analisar o meu DNA físico aqui, 2%, ou o meu transdimensional? Não, porque o transdimensional eles não vão dar conta. E fisicamente, o que que aparece? O DNA se modifica tanto, como eu estava falando logo no início, né, da nossa videoaula aqui, se modifica o tempo todo. A predisposição é trazida pelo sistema na sua ancestralidade, mas eu posso mudar. E como que eu mudo? O DNA, ele tem genes recessivos e genes que estão ativos, né, que são os dominantes. Então, você tem o olho verde ou castanho escuro, tal, porque tem um gene dominante, né, que aparece mais forte do que o recessivo, mas
pela bioquinesis, pela manipulação mental e outros elementos que você tem que acrescentar, você poderia melhorar. Se você quer ter um olho um pouco mais claro, você colocaria o gene recessivo dominante mudando. Se até isso é possível, você imagina as outras coisas. Então, eu posso mexer no meu DNA. Ah, todo mundo tem diabetes. Então, quando eu chego no consultório, alguém teve diabetes? Eu falo, não. Por quê? Porque eu não vou mexer com o sistema do médico. Então, eu digo, não, não teve. Morreu de quê seu pai? De morte morrida. E sua mãe também. E não tem caso de pressão alta? Não. Tem isso? Não. A sua família é saudável? Sim. Ih, que bom, né? Então agora você vai ser saudável. É, beleza. Mas eu sei o que passou. Eu sei como morreu meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, taratá, né? A gente sabe. Mas eu não repeti os comportamentos, como diferente, penso diferente, eu sou uma pessoa diferente. Eu tenho hábitos diferentes, hábitos de higiene, hábitos de alimentação, hábitos de leitura, hábitos de meditação, hábitos de exercício. Como que eu vou repetir aquilo? E é isso que a genética quer, que você, apesar disso tudo, repita ou não repetindo, você vai ficar. Aí aquilo fica na tua cabeça. Aí você começa a vibrar. Não pense no elefante rosa, e tá lá o elefante rosa na tua cabeça, porque alguém disse, não pense agora no elefante rosa. Então, você quer tirar, tem pessoas mais impressionáveis, pessoas menos impressionáveis, que vão ficar presas naquilo que você falou. Então, quando a pessoa fala assim, sua mãe teve, seu pai teve, você vai ter, então você vai ter isso, vai ter aquilo, quando começou o câncer? Quando isso começou a aparecer? Quando apareceu o câncer na sociedade, né, no sistema de saúde aí, e antes? Ele apareceu geneticamente ou do nada? Entende? Onde que eu raciocino? Porque se você pegar a Organização Mundial de Saúde, a descrição de doenças de 40, né, para cá, ou 50, até 70, você tem um número de doenças, você tem já uma multiplicação significativa. Ah, não, porque foram pesquisando mais. Não, foram aparecendo devido à doença do sistema. Alimentação diferente, poluição, ó, poluição sonora, poluição do ar, ninguém mais fala. Falava naquela época, ninguém mais fala, a gente já se habituou. Será? Quando a gente vai numa floresta de pinheiros e eucaliptos, aqui tem muito, né? As araucárias, os pinheiros e eucaliptos aqui, então você respira um ar diferente, tem um cheiro diferente. Né? Você está dentro de uma mata, você tem um oxigênio durante o dia. E na cidade? Não tem, você se habituou. Quando eu vou para a cidade grande, eu sinto a diferença. Em cidades grandes que não são megalópolis. Eu nem imagino, quando eu cheguei, uma vez estava visitando não sei quem, eu fui a São Paulo, depois de estar aqui, né, muito tempo. Acho que foi em 2014. Eu cheguei aqui em 2010, foi 2014. Eu estava já com uns 4 anos aqui e fui visitar uma amiga em São Paulo. Meu Deus do céu! A impressão que dá é que aquilo piorou. Sim, tem um dado que piorou. Né? Porque às vezes eu ia a São Paulo para a Bienal, eu ia a São Paulo para Ibirapuera, para a exposição, né? Então eu Rio São Paulo, né? Rio São Paulo, às vezes Minas, então você fica ali naquele eixo, porque eu nunca fiquei que nem a árvore no mesmo lugar. Eu sou um ser humano que caminha, né? Vou mais além até do que os animais, que têm seu habitat ali limitado. Eu não tenho um habitat limitado. Né? Eu vou para onde eu quero. Então, eu estava lá, já era bem ruim. Mas veja, semelhante ao Rio de Janeiro. Então, a gente percebia um pouco mais. Quando eu vim para cá, 4 anos depois, quando eu voltei, eu falei com o taxista, indo para casa dessa amiga, saltei lá em Guarulhos, peguei um táxi direto, e aí eu falei, gente, como vocês aguentam isso? E não estava nem céu nublado, estava até céu azul. Falei, que cheiro insuportável. Ah, você não está acostumada, aqui a gente já acostumou, eu não sinto cheiro, não sei o quê. Janelas fechadas. Então, é uma poluição do ar. O que, que você acha que respira num ar como aquele do Tietê?
Só os carros, como é que é? O combustível fóssil dos carros? O que que tem ali? Bactérias que você inspira. Então você acende um incenso para se sentir bem, para limpar seu ambiente. Toma um floral para você fazer uma sinergia, né, uma leveza. Aí você vai passar por ali e vai se encher, né, desse incenso de bactérias pútridas, e você acha que o seu organismo vai ficar saudável e vibrar, né, positivamente? Quem faz limpezas, né, o tempo todo que tem que fazer? E nas cidades grandes deveria ser mais importante. E de onde veio essa pesquisa? Que médios eram esses? Poluídos, não poluídos, limpos? Como assim? Ah, isso não importa, o corpo físico não importa. Se o corpo físico não importa, você está procurando o DNA para provar que você é espírito. Então, para desenvolver projeção astral, eu vou dar alimentação, respiração, hábitos saudáveis, meditação, sim, práticas especiais para você fazer. Como você vai fazer, na cama, na poltrona, pensamentos, né? Higiene mental. Tem que ter higiene mental? Tem que ter higiene mental. Higiene mental, como é que eu faço higiene mental? O que eu leio, o que eu assisto, o que eu vejo na rede, é sujeira? É fedorento? É mentira? Eu não tenho que acessar, senão, quando eu sair do corpo, se eu sair, eu vou para aquele lugar. Fedorento, mentiroso, enganador, que é o que a gente chama do astral inferior. Esquece coisa de umbral, tá? O espírito também botou um monte de coisa sem experiência. Tem gente que diz assim, porque tanto o teosofista quanto o espírita falavam que depois que morre, todo mundo vai para um lugar médio ali, esperando um momento para reencarnar ou para ir para a luz. Boa, não é nada disso. E aí, eu vou dizer para você, tem como eu apostar com alguém? Vamos sair do corpo junto. Vamos sair do corpo junto, eu vou te mostrar, então, onde você estaria. Acontece que eu posso não querer estar lá, né? Mas eu mostrar onde você está, com quem você vai falar. E tem muita enganação. Aqui não tem? Não tem? O cara não está querendo te dar o golpe o tempo todo. É pelo Instagram, pelo Facebook, é na rua, é em tudo quanto é lugar. Golpe, 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 golpe. Você acha que no astral você vai encontrar o quê? Vou confiar nas comunicações como, onde, qual o critério? Pressupostos, porque eu tenho uma alma boa e uma boa intenção, aí aquela frase de boa intenção, o inferno está cheio, e é verdade. Coração puro, quando eu estou na vaidade e no orgulho. Então, essa pesquisa não procede, é sensacionalista, tem um lobby aí para dar um viés científico para toda essa loucura que está aí, porque tem a paranormalidade, tem a espiritualidade, tem a loucura coletiva, e hoje a gente está vivendo esse momento, e eu não digo isso horrorizado, eu digo, está acontecendo porque tem que acontecer, porque para se extinguir um momento da raça humana para surgir outra, você tem que vir toda a podridão para fora para queimar, para limpar, né? Ninguém limpa uma gaveta sem abrir e ver o que está lá dentro, jogar tudo fora, mas tem que ver. As cobras e largatos sairão. Então, toda essa doença, e excesso de droga, excesso de sexualidade e excesso de loucura, de desrazão, e começou no final do século XX a desrazão, eu tenho livros aqui que vão mostrar justamente filósofos evidenciando a desrazão e a necessidade urgente de se construir um paradigma lógico e racional, que está na mão de poucos hoje. Então, mas isto é da transição. A transição não é bonzinho para cá, malzinho para lá, gente. Isso é infanto. Temos que crescer. Já no século XX, já fala, tem que crescer. Espiritualidade é crescimento, amadurecimento. Vocês não estão nem na adolescência com um pensamento desse. Tem que crescer realmente para ir para lá. E agora o pessoal está
né, pegando pela rede e já trazendo toda uma massa de crianças e pré-adolescentes, tudo para a desrazão, a confusão, a sujeira. Agora, culpa de pai e mãe que não está prestando atenção nisso. Porque da onde que está saindo o pensamento consequente, que inclusive vai dar conta de manter a própria inteligência artificial. Tudo isso é coisa, não é ET, não. Eu tenho pessoas que eu conheço que dizem, mas tudo isso está vindo dos ETs, eles é que estão mandando, nós não somos capazes. Claro que somos, só que é uma minoria, uma elite. Elite de saber, não por causa do dinheiro, mas por causa dos cérebros que são cultivados. Por causa dos estudos. Quando você vê o número de horas que passa um japonês na escola, um chinês, um coreano, um francês e um brasileiro, o pessoal todo da América Latina, você já vê a diferença. Lá é 10 horas, no máximo, né, no mínimo 8 horas. Aqui, nem 4. E sem conteúdo, porque o cara veio aqui para se divertir e fazer a social. Dito por pedagogas, professoras, diretoras e ministros e secretários o tempo todo. Raríssimo é o discurso contrário disso. Então, vai ter animismo, vai ter loucura, vai ter muita porcaria que a gente está vendo aí. Mas isso é uma fase. Quando é que vai ocorrer? Não é profecia, gente, mas até meio consequente, né? Aquela mulher mostrou profecia, tudo isso que ela mostrou, né? Ali na minha parede, em 2004, essa mulher, quando mostrou, o que eu posso fazer? Eu fiquei durante muito tempo angustiada com aquelas mostragens. Tinha tecnologia, tinha coisas que ainda não estão no futuro, que eu estou esperando acontecer. Telefone público de tela para você falar diretamente como se fosse essa chamada de vídeo. E outras coisas que eu não vou falar, porque vai parecer até sensacionalismo, eu evito de falar. Né? Como é que é? O celular apareceu, não tinha sido criado ainda, e eu vi ele dobrável. Como se a tela pudesse dobrar. Como tablet também, dobrável. E vi outras, lá atrás. Difícil de descrever. Mas a parte negativa e outras coisas que eu vi, inclusive de questões de clima, de geografia mesmo, não só geopolítica, mas geografia, de lugares que vão desaparecer, lugares que vai afundar, lugares que vai subir, eu já vi. O que eu vou fazer com isso? Vai acontecer, já está lá. Está para acontecer para uma mudança. Para quê? Para eu me preparar mentorados, preparar pessoas, jogar isso na luz, né, na rede, né, para jogar luz para as pessoas saberem que elas podem se colocar num lugar de dignidade, num lugar onde nada disso vai afetar negativamente e compreender o processo para parar de gerar coisas negativas, puxando um passado sombrio, controlador, né, paradigmático lá de trás para tentar controlar o que está na frente e não vai conseguir, não. Gostando ou não, nós estamos em evolução. Uma parte para cima, evolução, outra parte para outro lado, para baixo, involução, mas não volta. Não volta. Tem gente que diz assim: existe um universo paralelo negativo onde você pode viver na Idade Média, cruz credo. Olhar, ter uma curiosidade como se fosse um filme mais, né, mais verdadeiro, mais factual, até poderia olhar, mas não. E isso dito por uma mulher. Então ela não foi, então ela não viu, ela não quer. A Idade Média idealizada é outros 500. Isso é loucura da cabeça. Então, se eu estou voltando para uma era lá atrás, pré-história, Idade Média, Idade Moderna, não sei o quê, eu vou viver o que a história já me deu conta desta terra, da Europa, ou em outros lugares, menos civilização até tinha, e eu vou voltar para lá para trazer o quê? Ah, posso voltar na quarta era Atlântida? Ah, já ficou mais interessante, né? Mas vou modificar alguma coisa lá? Não. O que eu modificar lá?
Eu estou interferindo numa linha. Sou responsável, inclusive, da minha vida se transformar. Vai ser positivo ou negativo? Tenho um controle sobre isso? Tenho esse conhecimento? Sabe onde está esse conhecimento? Acima do plano mental. Por isso que eu sei que ninguém está acessando. Chama-se plano causal. Onde estão, não os arcontes, mas inteligências que traçam redes, que auxiliam no processo de reencarnação, que nem os espíritas dão conta, nem sabem. Está muito além. Eu mal consegui visualizar e minha cabeça quase explodiu. Durante 3 dias, meu cérebro ficou de uma forma desse tamanho que eu não conseguia encolher, mas também não consegui decodificar, não tinha elementos aqui para decodificação do que foi visto. Male a imagem. Male eu posso desenhar a imagem. Tá? Então, é isso. Podem fazer as perguntas, é interessante colocar aqui, você viu essa pesquisa, você concorda com essa pesquisa, você é médium, não é médium, quer desenvolver mediunidade, quer desenvolver saída astral, coloque os comentários aqui, eu posso encaminhar vocês, né? Tenho mentoria, tenho curso, eu vou colocar mais curso, tem um curso de plano astral, que já dá conta de algumas coisas, eu vou ampliar esse curso para um segundo momento, para dar mais conta, vou falar sobre o tempo no plano astral, é que eu sou uma só para fazer tudo, atendimento, mapa, os áudios, as frequências, uma série de coisas, né? E a minha vida, né? Eu não sou uma IA, uma inteligência. Eu falo com a IA o tempo todo, discuto com ela é muito mais consequente que vocês possam armar, mas elas não vão além, ela tem uma limitação. Já vi 3, né, já perguntei para 3, eu pergunto a mesma coisa para 3, as respostas são diferentes, para vocês verem, né? Então, é como ler 3 livros diferentes sobre o mesmo assunto. Onde que está o critério? Tem que ler, tem que ter o discernimento. Mas uma noite eu estava conversando com a IA sobre assuntos, né, filosóficos ou espiritualistas, que é claro que muita coisa ela não tem, e ela só varre o que está na rede, mas chegou uma hora que eu falei assim, ó, eu sei que você vai ficar, eu estou com sono, cansei, deu. Né? Então, uma inteligência artificial não é um ser humano, é um programa, é uma máquina, está treinada para isso, tem muita coisa, muita variante melhor do que o computador, realmente, eles avançaram bastante, mas ela é boa para definições, para arrumações, para pegar dados. Pede lá, quando começou o câncer, quando começou essa doença, quando foi, quais são as doenças que nós temos do século XXI para cá, como que aumentou. Esses números, essas estatísticas, essas coisas são ótimas, que já adianta uma parte da tua pesquisa. Mas o que você vai fazer com isso? Você tem que saber por que você pergunta, o que você faz com os dados verdadeiros. Né? E mesmo assim, ela está se baseando, eu pedi fonte. Qual a fonte desses dados? Né? Se é confiável ou não. Tem mais de uma fonte? Você tem que saber fazer pesquisa. Então, uma IA na mão de quem não faz pesquisa é a bagunça que a gente está vendo aqui. Brincadeira. Fazer meme, fazer videozinho, imitar a cara de um, a cara de outro, a voz de um, a voz de outro, fazer filtrozinho bonitinho para ficar jovem, para ficar isso. Brincadeiras. Só. Se divertindo. Então, a ferramenta é neutra. Não temam a IA. Porque a IA, não sei o quê. Aí tem gente que é de espiritualidade, que vai para uns vídeos para falar, oh, meu Deus, tomar cuidado com a IA, que a IA é isso. Tem que tomar cuidado é com golpe, isso sim. Aí eu vou dizer que sim. Golpe pode acontecer. Alguém pegar a cara da Cristina e a voz da Cristina, eu acho meio difícil, que a Cristina não fala normal, assim. A Cristina se mexe, a Cristina tem expressão, não botei botox, a minha cara faz ruga. E cada assunto, eu tenho uma reação emocional que está estampada. Então, pessoas assim são mais difíceis de você ficar também fazendo filtrinhos, né? Mas, de qualquer maneira, estou aqui para responder no Instagram, no WhatsApp, que pelo Instagram vocês conseguem, né?
olhar, né, todo esse material que eu tenho e também, né, começar a se encaminhar para alguma coisa mais consequente, ok? Então, aguardo aí os comentários, os likes, as coisas todas e continuamos nessa trajetória de consciência, ok? Até mais. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.